para fazer, nós vamos ver essa percepção de chamado e vocação nos puritanos, é tão importante quanto qualquer outra coisa. Nem todos têm vocação para trabalhar dentro de uma profissão eclesiástica, mas nem por isso você deixa de ter uma vocação que Deus lhe concedeu. E se Deus lhe concedeu essa vocação, você deve cumpri-la, né? William Perkins, né, um dos primeiros grandes puritanos ingleses, disse que a ação de um pastor guardando ovelhas é um trabalho bom, tão bom diante de Deus como a ação de um juiz ao sentenciar, ou de um magistrado ao regulamentar, ou de um ministro ao pregar. Essa rejeição então da dicotomia entre trabalho sagrado e secular teve implicações a longo alcance. Então, para os puritanos, toda a vida era a vida de Deus. Seu objetivo era integrar seu trabalho diário com a sua devoção religiosa a Deus. Richard Steele afirmou que é na oficina, né, onde se pode mais confiadamente esperar na presença e bênção de Deus. Então, às vezes é no trabalho ordinário, é na coisa simples, no trabalho do seu dia a dia, que você vai glorificar a Deus, né? Você vai se santificar para o Senhor. Então os puritanos revolucionaram as atitudes em relação ao trabalho diário quando levantaram a possibilidade de que cada passo e aspecto do seu ofício é santificado. O objetivo puritano é servir a Deus, não simplesmente no trabalho e no mundo, mas por intermédio do trabalho. E uma outra forte afirmação, então, é a questão que eu acabei de mencionar sobre o chamado, né? Então, uma segunda forte afirmação dos puritanos, além de declarar a santidade de todos os tipos de trabalho, foi que Deus chama cada pessoa para a sua vocação. Então, Deus tem uma vocação para todas as pessoas, e cada um tem um dom específico para cada coisa. E você deve seguir isso, e você deve fazer isso para agradar o Senhor, né? Todo cristão, diziam os puritanos, tem um chamado, e segui-lo é obedecer a Deus. O efeito importante dessa atitude é que ela torna o trabalho uma forma de corresponder a Deus. Para começar, a ênfase puritana em doutrinas como a eleição e a providência tornou fácil afirmarem que cada pessoa tem um chamado em relação ao trabalho. Então Deus tem um chamado em relação ao trabalho para todos, ainda que não seja um trabalho clerical. É um trabalho que deve ser feito, deve ser seguido, feito para honrar a Deus, com muita excelência e com muita honra a Ele, né? E quando você segue essa vocação, quando você cumpre essa vocação, você se santifica diante dele de alguma forma, né? William Perkins disse: uma vocação, um chamado, é um certo tipo de vida ordenado, imposto ao homem por Deus para o bem comum. Toda pessoa de todo grau, estado, sexo ou condição, sem exceção, deve ter algum chamado pessoal e particular em que caminhar. Então, os puritanos tinham essa percepção e essa teologia da vocação, esse chamado que cada um tinha como vocação para cada cumprimento e ofício do trabalho, dos estudos, de cada área da vida. Então, cada simples tarefa que você tem na sua vida deve ser feito para honrar e glorificar a Deus. Outra percepção dos puritanos é a questão da motivação e as recompensas do trabalho, né? E o que diziam eles, né? As recompensas do trabalho, de acordo com a teoria puritana, eram morais e espirituais. Isto é, o trabalho glorificava a Deus e beneficiava a sociedade. Então eles tinham muito essa percepção, irmãos, como a primeira frase lá do começo. Eles tinham muito essa percepção de que tudo que eles faziam deveria ser para glorificar a Deus, e tudo que você faz deve influir de alguma maneira positiva para a sociedade, né? Seja a sociedade da igreja como a sociedade comum, a sociedade popular. Então tudo que você faz deve ser colocado de uma maneira que você vai glorificar a Deus, mas que isso também deve beneficiar outros, né? Todo o seu trabalho, todo o seu esforço deve ser para beneficiar mais outras pessoas do que você mesmo, né? Isso é muito interessante também da maneira que eles colocam, né? Ao ver o trabalho como uma mordomia para com Deus, os puritanos abriram caminho para uma nova concepção das recompensas do trabalho, como sugerido no comentário de Richard Steele. Vocês trabalham para Deus, que certamente os recompensará para contentamento do seu coração. Que essas recompensas eram principalmente espirituais e morais é abundantemente claro no comentário dos puritanos. Então a recompensa para os puritanos vai muito além do que é material, vai muito além do que é conquista e sucesso pessoal, conquista pessoal,
vai para uma questão moral, vai para uma questão espiritual. Então era essa a ênfase da recompensa do trabalho para os puritanos. Era uma elevação moral de que você está cumprindo e fazendo os preceitos de Deus com dedicação, com amor, né? E você está crescendo espiritualmente fazendo isso. Então, resumindo, os puritanos considerariam sacrilégio a conhecida atualmente como teologia da prosperidade ou qualquer outro tipo de triunfalismo embasadas nas obras pessoais resultantes de um tipo de meritocracia humana. Ou seja, os puritanos não tinham essa intenção que dizem ter hoje, né? Isso que é engraçado, porque eu não sei. Opa, obrigado, irmão. É, eu já ouvi por aí, né, tem muitos debates na internet, muitas colocações, às vezes fora de contexto, fora de entendimento na internet. Isso é muito perigoso, por isso nós devemos sempre ter nosso coração dentro da igreja local, que é onde nós vamos ter as melhores ordenações, os melhores conselhos, né? Porque lá a gente vai ter tanto conteúdo que às vezes a gente nem sabe filtrar direito o que é bom, né? Mas eu já ouvi por aí muitos debates supostamente teológicos colocando que, né, criticando, por exemplo, a percepção reformada quando nós criticamos a teologia da prosperidade ou esse tipo de coisa, porque isso teria surgido já lá com Calvino, já com os puritanos. Então há uma percepção popular sobre isso. Por quê? Sobre aquilo que eu falei lá no começo, porque Calvino e os puritanos não demonizaram o dinheiro, não demonizaram o bom trabalho. E aí, se você é recompensado por isso, e a gente vai ver um pouco mais sobre dinheiro na percepção puritana, só que não demonizar o dinheiro é muito diferente de você fazer tudo isso para benesse pessoal, de você fazer tudo isso achando que você merece. E os puritanos não entendiam dessa forma. Não é um tipo de mérito, eu faço porque eu mereço. Claro que é um esforço, é uma dedicação que Deus pode te recompensar por isso, né? Mas é muito mais moral e espiritual do que realmente material. Então, se os puritanos estivessem hoje ouvindo o que as pessoas dizem sobre eles, dizem sobre Calvino e outros reformadores que não demonizaram o dinheiro como oposição à percepção católica, com certeza eles considerariam um sacrilégio ou até mesmo um tipo de heresia, porque não é o que eles falavam. Eles não falavam sobre benesse pessoal, eles não falavam sobre meritocracia pessoal. Bom, Richard Baxter falou desdenhosamente da autoexaltação. Cuidai para que, sobre a pretensão de diligência no seu chamado, não sejam inclinados à mentalidade terrena e aos cuidados excessivos ou cobiçosos planos de prosperar no mundo. Cada homem por si e Deus por todos nós, escreveu Perkins, é vil e diretamente contra o propósito de todo chamado. Ele então acrescentou: profanam suas vidas e chamados, e os que aplicam a aquisição de honras, prazeres, benefícios, comodidades do mundo, pois assim vivemos para outro fim diferente do que Deus indicou. E desse modo servimos a nós mesmos, e por conseguinte nem servimos a Deus e nem a homens. Então ele está claramente dizendo que a autoexaltação, que auto-entendimento que eu mereço, eu posso, né? Aquele pensamento bem triunfalista mesmo, né? Assim, irmão, sem querer me alongar, mas eu sempre lembro de um caso que aconteceu comigo. É, eu e a minha esposa estávamos numa antiga igreja, né? E nós pedimos um aconselhamento antes de casar. A gente queria um aconselhamento, ouvir algumas palavras antes de casar ali. E naquela igreja tinha até um ministério, todo um envolvimento de várias pessoas sobre essa questão de casais, né? E quando a gente foi lá e sentou com um outro casal mais velho, né, a gente estava disposto a ouvir tudo. Só que eu lembro que, né, a mulher começou a falar assim para mim, diretamente para mim, falando que não, porque Deus ele coloca para você coisas e você merece, e eu sinto que eu mereço, e eu sinto que eu sou uma pessoa boa, e eu mereço, e eu mereço, e eu mereço. Eu olhei para ela e falei, irmã, ok, né? Eu entendi o que você está falando, só que assim, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo isso. E eu fiquei, sabe, assim, não quis entrar num debate com a pessoa, nem ficar, né, criticando, mas eu falei, olha, eu entendo de outra forma, eu acho que eu não mereço, eu acho que se eu tenho algo por graça de Deus, porque Ele me concedeu, e não porque eu mereço, porque eu realmente não sinto que eu mereço. Não é uma questão de
vamos dizer assim, é uma autoestima, baixa autoestima. Não é baixa autoestima. É uma percepção de que quando eu olho para a Bíblia, eu não entendo que nada que ocorre na minha vida seja por mérito próprio, mas seja por graça, às vezes por vocação que ele concedeu, mas é uma vocação que ele me deu. Não é nem esforço próprio, sabe? Às vezes eu olho pro espelho e falo assim, nossa, se eu fosse receber tudo que eu mereço por esforço próprio, eu já teria morrido faz tempo, né? Então foi uma coisa que me ocorreu assim que eu vivi na minha vida, né? A pessoa enfatizou que ela merecia, que ela não, você tem que entender que você merece, sim. Eu falei, não, não mereço, não consigo entender, sabe? Não sei se eu estou errado, irmão, não sei se vocês concordam comigo, mas eu realmente olho para a palavra de Deus e não sinto que eu mereço nada. Ainda que eu me esforce, ainda que eu, sabe, tenha algum tipo de realmente faça muito, tente me esforçar ao máximo, faço grandes obras, eu ainda sinto que não é mérito. Não sinto isso, né? Pelo menos é o meu entendimento das coisas. E eles também falam sobre uma questão importante que é a moderação no trabalho. Né? Então eles tentaram, em teoria, manter uma posição intermediária entre os extremos da ociosidade ou a preguiça e, por um lado, o escravismo ao trabalho por outro. Então eles tentaram, em teoria, né, uma moderação entre o excesso do trabalho, aquela coisa bem forçada mesmo, exaustiva, escravi, quase um escravismo, mas também condenavam muito a preguiça e a ociosidade. Então eles tentavam colocar uma certa moderação nesse sentido, né? Até rememorando, né, uma passagem de Eclesiastes, se eu não me engano, que fala sobre, né, os excessos do trabalho ao sol e aquele que apenas dorme, né, e não quer trabalhar para comer. Então há uma percepção, no livro de Eclesiastes fala bastante sobre isso, né, sobre equidade e moderação. Então é uma coisa interessante. No entanto, né, na prática, alguns puritanos, quando você olha historicamente, vê que alguns deles pecaram no excesso nesse sentido. É, eles chegavam a um ponto assim de tiveram na prática um certo excesso no trabalho, sim, tá? Mas uma coisa que é claramente percebida neles é que eles carneciam, eram contra qualquer tipo de preguiça ou ócio, né, e achavam que a diligência deveria ser louvada. E entramos então, irmãos, na outra parte, que é a parte do dinheiro. Falamos um pouco sobre o trabalho na percepção puritana, como o trabalho e qualquer trabalho, por mais simples que seja, por mais ordinário que pareça, se ele feito com zelo, com dedicação e claramente envolvido naquilo que é vocacionado a você, você deve fazê-lo e santificar isso a Deus, e com certeza Deus olhará com um olhar de santificação sobre isso. Então, entramos agora sobre a questão do dinheiro. Hugh Latimer, né, ele diz assim que Deus nunca deu um presente sem providenciar ocasião, uma vez ou outra, de exibi-lo para a glória de Deus, pois enviando riquezas, ele enviaria homens pobres para serem ajudados por ela. Então, os puritanos tinham várias percepções sobre o dinheiro. O dinheiro, então, na percepção puritana, o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Né? Então, os puritanos concordariam com Calvino, né, que o dinheiro por si só é bom. Então, o dinheiro por si é bom. Tem até a passagem, né, que fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles entendiam que essa questão do amor ao dinheiro, o dinheiro por si só não faz mal. O problema é que quando você é cobiçoso, quando o seu coração é extremamente ganancioso sobre essas coisas, né? E isso vai de contra até aquela percepção que eu falei do começo de Lutero, porque Calvino não foi na direção de Lutero nesse sentido. Eles tinham uma percepção igual sobre o trabalho, e todo trabalho, por mais ordinário que pareça, era um trabalho que poderia ser feito para Deus e santificação a Deus. Mas a questão do dinheiro, Lutero tinha uma percepção mais voltada àquela percepção meio parecido com o que nós conhecemos atualmente como franciscanismo, de abandonar as riquezas, viver até mesmo com uma pessoa pobre, viver como uma pessoa simples, né? Já Calvino não, como economista que ele era, ele entendia que o dinheiro por si só não era coisa ruim. E por isso também confunde-se e acham até hoje que a teologia da prosperidade começou com Calvino por causa disso. E não começou, irmão, são coisas totalmente diferentes. O que ele está dizendo é que o dinheiro e o trabalho não devem ser coisas demonizadas. Enquanto hoje em dia nós temos uma exaltação de homens, exaltação de bens, exaltação de materiais. E não era isso que os puritanos faziam. Tá?
Quando Samuel Willard elogiou John Hill, né, em seu funeral, não viu contradição no fato do comerciante ter sido um santo no mundo, que viveu acima do mundo, tendo sido um industrioso no seu negócio, de forma que ele poderia dizer dele que a providência havia lhe dado uma porção próspera de bens neste mundo. De acordo com Richard Baxter, todo o amor da criatura, o mundo ou as riquezas não são pecado, pois todas as obras de Deus são boas como tais. Então há uma diferença entre o que é o dinheiro como algo ganancioso, como algo que você coloca para autoexaltação, e o dinheiro como algo que deve ser usado também para a glória de Deus, porque se você tem mais condições, você vai usar isso para ajudar outras pessoas e ajudar também a obra de Deus. Né? Os puritanos não sentiam culpa em relação a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro era uma forma de mordomia, segundo eles. Né? Richard Baxter então disse: se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais do que por outro meio, sem prejuízo à sua alma ou qualquer outra, né? Então ele está enfatizando aqui que o ganhar dinheiro aqui não é se aproveitar de outra pessoa, não é passar por cima de outras pessoas, é um trabalho justo e honesto. Né? Então se você encontra um meio legal e correto de ganhar mais dinheiro do que outro, né, sem passar a prejudicar outras pessoas ou a si mesmo, se você recusa escolhe o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser um mordomo de Deus. Então, segundo o Richard Baxter, se você tem a possibilidade de fazer um trabalho legal e correto, bom, vocacionado, para ganhar mais com isso, e você se recusa para ficar um que você vai ganhar menos, mas talvez você se esforce menos, talvez não seja um trabalho que seja voltado para a sua vocação, então você está recusando a ser um mordomo de Deus, na percepção do Baxter. Né? Então a ética puritana é uma ética da graça, não do mérito humano. A defesa dos puritanos pela propriedade privada foi uma extensão da sua crença na legitimidade do dinheiro. William Ames escreveu em sua propriedade privada que sua propriedade privada fundamenta-se não apenas no direito humano, mas também no direito natural e divino, segundo ele. Né? Então o endosso puritano do dinheiro e da propriedade não deveriam ser interpretados como uma elevação dos bens materiais acima dos valores espirituais. Então ele deixa claro, né, o endosso então, ao dinheiro e da propriedade não pode ser elevado acima, né, os bens materiais não devem ser elevados acima dos valores espirituais. No entanto, é um direito humano, é um direito do trabalho do homem, da sua labuta, ter condições, ter propriedade ou ter dinheiro sobre isso. Né? Isso tem a ver então com o seu esforço humano do trabalho, mas não a ver com o seu esforço, porque eu sou um homem mais de Deus por causa disso. Né? Não são coisas diferentes. No entanto, o que é interessante é como os puritanos rejeitaram totalmente a visão herdada do catolicismo. Nós vimos, né, em outra aula sobre como, por exemplo, os católicos achavam, mesmo no casamento, que, né, a relação entre o homem e a mulher poderia ser pecaminosa. Eles achavam também que essa questão do trabalho, que o trabalho quando feito na igreja era muito mais santo. Eles achavam também que o dinheiro ele deveria ser quase que integralmente concedido à igreja, né? Tanto que a igreja dominava ali. Logo após até a reforma, ela dominava totalmente, né, a questão política e econômica de toda a região, principalmente europeia. Então, é interessante então como os puritanos rejeitaram isso. Eles mostraram que o trabalho e o dinheiro não deveriam ser demonizados. E hoje é meio que isso, né, irmãos? Nós temos culturas econômicas e políticas atuais que meio que demonizam o dinheiro. Se você se esforça e trabalha e consegue, né, ter o seu devido ganho sobre isso, parece que isso não é devido. Você tem que, né, meio que parece que você não pode ter, né? Parece que é demonizado também hoje, mas eles entendiam que não deveria ser demonizado. E quanto à pobreza, né? Já que ter dinheiro não é uma coisa errada, né, uma coisa boa, então vamos dizer assim, se as riquezas são uma bênção de Deus, então a pobreza deve ser uma maldição e um sinal de desfavor de Deus, certo? Essa é uma percepção muito forte naquela época e hoje muito revivida. Né? Se o dinheiro é algo que é a bênção de Deus, então logo ser pobre deve ser algo que Deus está amaldiçoando, né? Algo que Deus está claramente em desfavor disso.
E o que eles entendiam sobre isso? Que isso é errado, que isso não é verdade. Os puritanos, eles discordaram de uma série de pressupostos frequentemente atribuídos a eles no século XX. Então essa percepção de que ser pobre era ser amaldiçoado não era uma percepção puritana como se pensa hoje, tá? Os puritanos discordavam de que a santidade é uma garantia de sucesso. Thomas Watson foi ao ponto de dizer que a verdadeira santidade é geralmente acompanhada de perseguição. Os santos não têm a carta de isenção das provações. Sua piedade não lhes protegerá dos sofrimentos. Se a santidade não é uma garantia de sucesso, então o inverso também é verdadeiro. O sucesso não é um sinal de santidade. É assim que os puritanos entendiam o assunto. Então, dinheiro pode ser sim uma bênção de Deus, mas ser pobre não quer dizer que seja uma maldição. Muito pelo contrário. Sucesso financeiro não quer dizer que você é uma pessoa santa. Muito pelo Não quer dizer mesmo. O único sinal, segundo os puritanos, que você é uma pessoa santa, geralmente é quando você é perseguido realmente por pregar o evangelho e viver um cristianismo verdadeiro. A pobreza, escreveu Emes, não é um crime em si ou uma falha de que se envergonhar, mas é várias vezes enviada por Deus aos santos, ou como uma correção ou provação ou sondagem ou ambos. Ninguém é excluído da igreja por carência de um dinheiro, nem a pobreza ofensiva a Cristo. Um coração vazio pode barrá-los, mas não uma bolsa vazia. Seu reino de graça sempre foi mais consistente com a desprezada pobreza do que com a riqueza e a honra, segundo Richard Baxter. Então, de maneira nenhuma, eles entendiam que ser pobre era algo de maldição ou coisa e tal. Tá? Para que é o dinheiro, então? O dinheiro existe para a glória de Deus e o bem dos outros. Quanto mais diligentemente perseguimos nossos diversos chamados, mais somos capacitados a estender a nossa caridade aos que estejam em pobreza e miséria. Os filhos de Deus buscam o uso espiritual daquelas coisas que as pessoas no mundo usam carnalmente. E para finalizar, irmãos, peguei aqui a última citação do livro do Leland Hyken sobre esse contexto do dinheiro no puritanismo. E ele afirma assim: uma das ironias da história dos puritanos é que sua própria industriosidade e vida simples tendiam a torná-los relativamente afluentes. Suas virtudes produziam tentações correspondentes. Por um lado, os puritanos sustentavam atitudes conducentes ao acúmulo de riquezas e propriedade. Então, qual era a percepção deles sobre acúmulo de riqueza e propriedade? A visão de que o dinheiro e a propriedade eram bons em princípio, e a descrença em que o dinheiro era meritório em si. Uma convicção de que o estilo de vida disciplinado e de trabalho árduo é virtuoso. Então, o dinheiro e propriedade não são ruins em si, mas o dinheiro em si só é algo meritório, é algo que você merece, que você, mereço toda a riqueza do mundo, né? Por outro lado, para restringir o potencial para a autoindulgência que acompanhava seu estilo de vida, os puritanos tinham uma lista ainda mais longa de precauções. Então, quais eram as precauções deles? Uma consciência de que Deus envia pobreza assim como riquezas, uma obsessão pelos perigos da riqueza, o ideal de moderação, uma doutrina da mordomia na qual Deus é visto como proprietário máximo dos bens e uma visão do dinheiro como um bem social. Segundo, então, Leland Hyken, para finalizar aqui, tá, irmãos? Então, os puritanos, irmãos, eles não demonizaram o trabalho, não demonizavam o dinheiro, entendiam que o dinheiro e a propriedade eram coisas que Deus poderia sim abençoar as pessoas, mas isso não quer dizer que a pobreza era algo enviado por Deus como algo como se fosse uma maldição, né? Muito pelo contrário, Deus pode enviar situações de pobreza também, assim como de bens, para as pessoas, para que elas sejam então tenham então ali uma exortação, uma condução, aprendam com isso, né? E essa percepção de mordomia, no qual Deus é o proprietário máximo dos bens, é para tirar de nós o entendimento que nós nós merecemos, que nós podemos, que nós fazemos, né? E que tudo que temos é de Deus, para Deus e por Deus para sempre. Tudo é dele, irmãos. Nada é nosso. E se temos algo é porque ele é bom e não porque nós somos meritórios ou que nós temos em nós toda a capacidade ou porque somos pessoas boas demais e merecemos toda a riqueza do mundo. Não. Se algo que nós recebemos é porque ele é bom, é porque ele nos conduz, é que ele nos vocaciona para essas coisas. Amém, irmãos? É isso. Vamos encerrar então aqui. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Peraí.
Vamos encerrar por aqui e é isso. Vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, mais uma vez, entendendo, Senhor, que tudo o que nós temos em nossas vidas, Senhor, deve ser feito para glorificar o Senhor, Pai. Todo conhecimento, todo sentimento, todos os bens, todo o trabalho, todo recebimento financeiro, tudo que temos, ó Pai, deve ser devolvido a Ti, Senhor. Entendemos, ó Pai, que Tu és o dono de tudo. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Nós somos aqueles que usufruímos um pouco de uma coisa ou outra, mas nós devemos, acima de tudo, glorificar-te, ó Deus, por ser o Criador do todo, o Criador de toda a extensão do universo, Senhor. Desde todo o início até a questão mais do limiar, Pai, de todo o universo, Tu fazes, Pai. Tu o decretou, Tu permitiu, segundo os decretos da Tua própria voz, Senhor. Tu fez assim do nada, Pai. Porque Tu és poderoso, Tu és um Deus sempre eterno, Tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente, Senhor. O Senhor está onde o Senhor quer estar, o Senhor faz o que o Senhor quer fazer, o Senhor é soberano acima de todas as coisas. Senhor, que nosso coração não esteja voltado às ganâncias e riquezas deste mundo, mas que aquilo que recebemos, ó Pai, façamos, ó Pai, como uma vocação, Pai. Façamos para ajudar, façamos para contribuir, façamos, ó Pai, para glorificar o Senhor em todas as coisas, Senhor. Que não sejamos nós, Pai, gananciosos, mesquinhos e que olhamos para nós mesmos, Pai, com um olhar de graça sobre nós e desgraça sobre os outros. Não, Pai. Que possamos olhar com um olhar de misericórdia para com todos, Pai. Sendo então, ó Pai, caridosos em todas as coisas, Senhor, e amorosos em todas as coisas, amando o Senhor sem querer nada em troca, que possamos fazer tudo e dar méritos e glórias a Ti por tudo que temos, Senhor, porque Tu és bom e nós nada somos, Pai, porque Tu és, o Senhor é o eu sou e nós somos aquilo que somos designados como ferramentas em Tuas mãos para fazer, como vasos na mão do oleiro, designados a vocacionar e fazer tudo de acordo com os Teus decretos, as Tuas ordenanças, Pai. Tu és aquele que pré-ordenou todas as coisas antes da fundação do mundo, Senhor. A Ti damos glórias, honras para todos sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém.